Pessoal, boa tarde. Está fazendo a Toninho novamente. Obrigado aí pelos inscritos que já estão acompanhando o meu canal. E vou aproveitar a oportunidade também e já me apresentar com mais detalhes, né? Bom, eu sou de Belo Horizonte, ou BH, né? Muita gente conhece BH. E tenho 61 anos de idade. Tenho carteira de moto desde 1979. Na realidade, em março do ano passado eu completei 40 anos de carteira. Minha primeira motocicleta foi uma RX 125, depois fui crescendo, DT 180, aí até antes de casar eu já tinha uma CB 400, CB 450. Na minha época era muito bom, porque você não era obrigatório usar capacete, né? E aqui em Belo Horizonte tinha um evento muito bom, cara, que a gente acaba desenvolvendo muitas amizades, né, no motociclismo principalmente, que era o Churrascando. Quem era da minha época, aqui de Belo Horizonte, vai lembrar muito bem disso. Bom, a ideia desse vídeo, na realidade, até aproveitando um pouco a quarentena ainda, né? Infelizmente, nós estamos meio parados dentro de casa. E até para gerar conteúdo para o canal, que é novo, tem 4 dias apenas. Mas tem muita história para contar. E vou começar a falar da nossa viagem que nós fizemos recentemente para Atacama. Foi em novembro de 2019, eu e mais 2 amigos. Então eu vou contar mais ou menos como é que foi, o que precisa fazer, até para incentivar algumas pessoas que queiram fazer esse roteiro. Eu acho que quem tem condição deve fazer, porque imagens maravilhosas, cidades muito bacanas, 3 países um pouco diferentes do nosso. Tá? E no final eu acho que é importante cada um ter sua percepção, entendeu? Eu entendo que viagem de moto de longa distância, ela bem planejada, apesar de ocorrer algumas intercorrências no meio do caminho, que não é da sua vontade, mas que você esteja preparado para elas, né, isso é importante demais. E evita, né, você ter o dissabor e no meio do caminho você ter que abortar a sua viagem, um amigo seu ter que abortar, e você em dúvida se vai continuar, se não continua, se volta. Então tudo isso faz parte do planejamento. Uma coisa que nós deixamos claro, quer dizer, lógico, eu fui com 2 pessoas que nós temos muita experiência já de viagem aqui para o Brasil, viagens longas também. Então isso facilita, né, você decidir e tomar pessoas para fazer o convite para te cobrar numa viagem dessa. Porque desde o início nós colocamos uma coisa na cabeça. Eu acho que isso aí vale para qualquer pessoa, mesmo que você vai viajar de carro, de bicicleta, com a família. Né? O intuito é que quando você faz uma viagem longa dessa, você vai possivelmente dividir muitas confidencialidades, porque você convive ali, no nosso caso foram 21 dias, 24 horas convivendo, né, e trocando ideias, experiências, tanto profissionais quanto pessoais e principalmente da amizade. Então, o nosso lema era o seguinte: vamos fazer uma viagem dessa como amigos e voltar mais do que amigos ainda. Isso que a gente tem a certeza que teve um resultado positivo a viagem se essa premissa realmente for concretizada. Então isso é uma dica que eu deixo para vocês. Bom, aí você vai para o planejamento. Nós pensamos em fazer a viagem, nós decidimos, foi em junho de 2019. Entre uma cerveja, um bate-papo, um rolê de moto e tal, falei, por que não fazer uma viagem mais longa fora do Brasil agora? E tal, e o Ricardo, né, já tinha feito essa viagem, não essa exatamente, mas tinha ido para Atacama em 2014, eu acho, uns 5 anos atrás. Ele mais um outro amigo também. E ele deixou, pelo prazo que ele tinha na época, e do amigo dele também, que não tinha disponibilidade de tempo, o que ele fez? Ele deixou algumas coisas para trás para aproveitar da viagem. Então ele, na hora, se dispôs, né, de nos acompanhar. Então foi eu, Cristóvão e o Ricardo. E vocês vão acompanhar depois nas imagens aí, nos próximos capítulos, né, que eu vou estar divulgando. Fora esses 2 aí, que eu já coloquei como um testezinho e tal, né. Quero até abrir um parênteses aqui,
aproveitar e agradecer os mais de 300 inscritos já no canal. Isso é bacana demais, demonstra já um pouco de credibilidade de que eu tenho, né? E para poder estar aqui expondo um pouquinho do nosso passeio, né? Isso entre outros, porque o objetivo do canal também são outras coisas. Bom, então fizemos uma primeira reunião, combinamos uma reunião num boteco, lógico, para não fugir à regra. E dali surgiu a ideia e aí nós falamos, quando vamos? Qual a melhor época? Então tudo isso é importante, né? A gente decidir. Porque nesse tipo de viagem eu não tinha feito ainda, né? Eu só tinha feito a Rota 66 lá nos Estados Unidos, mas isso foi em 2013, mas uma viagem totalmente diferente. Às vezes a pessoa até, né, me questiona, qual que você gostou mais? As duas são maravilhosas, porque são ambientes, tipos de viagem diferentes. A Rota 66 você compra, vai numa agência turística, compra o pacote e vai com os amigos e diverte, entendeu? Mas o objetivo é totalmente diferente, então acho que não há comparação. Então isso aí é fazer uma lista mesmo, fazer igual faz lista de supermercado, né? É muita coisa que você tem que olhar para fazer um bom planejamento. E mesmo assim, nós com todo um planejamento, deu duas coisas que não estavam previstas e que tivemos que administrar no meio do caminho, tá certo? Mas sem problema, chegamos aqui sãos e salvos. Bom, então, primeiro, quem vai topar fazer viagem com você? Eu acho que tem que ser pessoas que tenham um pouquinho de afinidade para você administrar situações adversas. Aí, só começando por esse ponto também, eu acho que é bom deixar claro, né, que isso são opiniões minhas, percepções minhas numa viagem dessa. Pode ser até que quem viajou comigo tenha algumas percepções diferentes, mas essa é a dica que eu posso dar, né? Definir quem pode ir, quem tem a disponibilidade de tempo para ir, quantos dias você está disposto a fazer, porque tudo isso tem que encaixar nos interesses de ambos, né? De quem vai te acompanhar. Agora, de repente, você sozinho, sem tanto planejamento, você vai de acordo com a banda toca, né? Então isso é fundamental também. E é lógico que esses itens que eu vou estar falando aqui, não necessariamente é nessa ordem. Lógico que tem algumas coisas que são importantes. Dando um exemplo até do supermercado, tem uma coisa que você vai no supermercado, você não pode esquecer, né? Ela está na lista, arroz, feijão, óleo, essas coisas, de repente no dia você não pode esquecer, você tem que levar. Então nessa lista que eu gosto de comentar, é justamente essa. Depois é a questão financeira, que independente do dia que você vai, dinheiro é fundamental, né? A sua disponibilidade de recurso financeiro, né? Como é que você está preparado para fazer viagem? Né? Você vai levar a própria espécie, você vai levar dinheiro do país, né? Você vai levar dólar, porque é moeda universal, você vai levar só o cartão de crédito, você vai levar dinheiro cash, né? De reais em espécie. Então isso é bom. Lógico, isso aí é muito particular de cada um. Mas podendo haver consenso no grupo, porque às vezes um no meio do caminho pode socorrer o outro na questão financeira. Até para facilitar também, sabe? Você chega no pedágio, você tem que arrecadar o dinheiro para facilitar, um paga pedágio para os outros dois e vice-versa. Então, algumas coisas tem que começar a combinar antes, é o que nós fizemos. Sabe? Porque não vai pagar os pedágios, porque são preços diferentes, são moedas diferentes. Tem alguns lugares que você passa por fora das cabines de pedágio. Então tudo isso é bom dar uma planejada, né? Pontos turísticos. No nosso caso, por exemplo, foi deserto de Atacama. Onde que seria fundamental, seria importante a gente valorizar a nossa viagem? No nosso caso, por exemplo, todas as pessoas que eu conheci, que eu assisti vídeos, não foram visitar, por exemplo, não fizeram o passeio do trem das Lanúbias. É um trem que sobra quase 4.000 metros de altitude, é um passeio fantástico, é pertinho de Salta, na cidade que se chama Santo Antônio de los Cobres. Depois no vídeo apropriado eu vou comentar muito sobre esse passeio. Eu acho que quem vai para o Atacama não deveria deixar de conhecer esse passeio.
Porque esse passeio é um deles que você tem programado no Brasil. Ele não existe, você não existe chegar e comprar ele lá. Porque às vezes você está na cidade e eles parece que ele só viaja, ele só parte para esse passeio nas terças e nos sábados. Então, se você comprar ele previamente, mesmo tem um preço mais barato do que chegar lá e comprar lá. E você ainda pode, se você for um pouquinho mais aventureiro, você pode ir até de moto, que estrada maravilhosa. Nós não fizemos isso, nós optamos de ir de ônibus até a estação de trem, lá de São Pedro das Cobras, que é a cidade principal de base do trem. Nós vamos de um ônibus. Por quê? Para conhecer as maravilhas, ter tempo para você filmar, tirar foto, vocês vão apreciar isso aí. Quem for nossa garupa vai aproveitar muito, bastante da nossa viagem. E com certeza vai incentivar muitas pessoas também, mesmo que seja de carro. Porque eu conheci gente que já foi a pé, de carona, mochileiro, de bicicleta, então cada um vai do jeito que você acha melhor. Eu optei por moto porque é o que eu mais gosto, eu mais amo fazer. Né? Muita dúvida tem também, o pessoal fala, pô, mas minha moto, eu saí daqui, ela tinha 50 mil km rodada, é uma Harley. É uma Street Glide, que pesa ela, com o tanque cheio, pesa quase 400 quilos. Então você tem que estar preparado para andar na sua motocicleta, isso é a minha opinião. Lógico, qualquer moto vai até lá, né? Mas você não vai encontrar borracheiro fácil para trocar um pneu de uma Harley. Não acha, né? Então você tem outras coisas para pensar também. Então, no nosso caso, o que nós fizemos? Nós descobrimos um cara de São Paulo, que ele é instrutor da Harley Davidson aqui no Brasil inteiro. Ele foi, né? Agora ele dá aula sozinho. Nós contratamos para o nosso grupo, juntamos aí 10 pessoas do Renegades e deu um curso básico de mecânica. Qual que é o objetivo? Não é para você virar mecânico no final de semana. O objetivo dele é justamente você conhecer um pouquinho como é que funciona a sua motocicleta. E eu até então, para te falar a verdade, eu tenho Harley tem 12 anos, eu não sabia onde ficava a caixa de fusível. Nunca me preocupei com isso. Você viaja aqui no Brasil, você tem concessionário no Brasil inteiro, né? Você tem pessoas que você pode, por telefone, por celular, você pode te socorrer. Então, nunca me preocupei com isso. Mas isso é fundamental. Aí, de outra pergunta, qual ferramenta levar? Então, nós vamos falar sobre isso também num capítulo específico, que também é interessante. Quando a gente fala, pô, eu não sei mexer com nada, por que eu levo a ferramenta? Mas, se você está num aperto e precisa que alguém te socorra, com certeza, se tiver as ferramentas, vai ser mais fácil você ter essa facilidade de você não ficar na mão. Então isso também é bacana, sabe? Então você não precisa comprar uma moto nova, zero, ela tem que estar revisada para não te dar problema nenhum, né? Definição também de quantos quilômetros você está disposto a rodar por dia. De repente eu estou disposto, já tenho experiência, já tenho costume de rodar 800 km, o outro só tem 300, outro 1000, né? Mas a experiência vai te falar do seu limite do corpo, né? Porque às vezes eu já vejo muita história de muitas pessoas que às vezes se acidentam porque ultrapassam o limite. E não é para isso, a viagem tem que ser prazerosa. O seu dia tem que ser prazeroso, você não pode chegar no hotel ou na sua pousada, onde você queira passar a noite, e já ficar estressado e não está disposto a rodar a longa distância. Então, se você já acostuma com a moto, já tem essa habilidade com ela, isso facilita. Mais outro detalhe também, já deixar previamente acordado, né? Até parece um trocadilho, mas a que horas nós vamos levantar cedo? Ou você precisa de levantar cedo para viajar? Porque cada um tem um gosto diferente, entendeu? Então, no final, vocês vão entender que os mínimos detalhes fazem muita diferença no relacionamento da viagem. É o que eu falo, a pessoa tem que estar muito disposta a ceder, né, para que a viagem seja um sucesso. E eu volto a dizer, a nossa foi, por isso que nós estamos divulgando, vou divulgar todos os detalhes dela, inclusive com o nosso planejamento da vida de quilometragem, quantos quilômetros rodando por dia. Eu vou divulgar também no próximo vídeo quais cidades nós paramos, o que nós fizemos de importante,
Lógico, igual qualquer viagem, você deixa algumas coisas para trás, né? Por fazer. Até para te motivar você repetir a viagem novamente. Documentação. Também merece um capítulo à parte, né? Apesar de estar viajando para o Mercosul, o passaporte é fundamental, porque facilita os trânsitos nas aduanas e na imigração, né? O passaporte facilita bastante, né? Além de carimbar também, né? Enriquecer seu currículo aí de viagens. Conhecer um pouco da estratégia de hotéis e pousadas, né? O que foi feito, né? Então, o Ricardo, ele, como já tinha um pouquinho de experiência já, ele já conhecia alguns lugares que já tinha ficado, mesmo que seja 5 anos atrás, uns hotéis na beira de estrada, se nós não iríamos ficar naquela cidade durante o dia, né? Tipo assim, eu só vou pernoitar ali, então vamos ficar no hotelzinho mais próximo possível da estrada a sair da cidade, porque você não conhece o trânsito do dia seguinte, nem o que você vai enfrentar, nem para não atrasar, para a programação ser executada. Então você vai ficar em hotel, você vai ficar em pousada. Então o que nós fizemos? Aqui no Brasil nós fizemos as 2 pousadas grandes, porque a nossa viagem efetivamente começou em Porto Iguaçu, depois da fronteira já do Brasil. Então essa também foi uma estratégia muito boa que foi definido. Fizemos 2 pernadas já direto, quer dizer, saímos daqui de Belo Horizonte para Ourinhos, em São Paulo, depois fomos direto para lá, para chegar lá por volta de 4, 5 horas na Argentina e passar na fronteira tranquilo, porque no dia seguinte, e como nós saímos aqui no domingo, na segunda-feira seria dia útil, e com certeza a fronteira estaria com fila e você acaba te atrapalhando questão de horário. Então isso é uma estratégia, sabe, nós definimos levantar cedo, aproveitar o máximo possível durante o dia, parar para almoçar rápido, um lanchinho para chegar de tarde descansado nos hotéis, onde foi definido, e o Ricardo ficava por conta do dia seguinte programar onde é que nós íamos, quantos quilômetros nós estaríamos dispostos a rodar no próximo dia, e já fazia uma pré-reserva pelo Booking, que você poderia cancelar, ou sem ter prejuízo, né, de ter pago antecipado. Bom, já falei de ferramentas, falei dos pontos turísticos, eu acho que é legal também, já defini os principais que você não queria deixar para trás, né? Questão de legislação de cada país, né? É interessante porque no próprio seguro, né, o seguro que você faz do Carta Verde, ele só serve para países do Mercosul. Então, o Chile não participa do Mercosul, você tem que fazer um seguro separado, que é o SWAP, que também é muito barato, né, levando em consideração a cobertura que você tem e a exigência que eles vão te fazer, quer dizer, está previsto, né? Nós não fomos parados em hora nenhuma para exigir documento com relação ao seguro. A única coisa que eles pediram foi passaporte, documento da moto, que ela tem que ficar tem que estar em seu nome, se for moto financiada, tem que ter autorização do agente financeiro para você sair fora do país com ela, porque eles não deixam entrar. Fazer os trâmites legais, porque na saída dos países você tem que provar que você entrou legalmente em trânsito, que você está apenas em trânsito, então isso também tem que observar bastante. Tem que ter paciência, porque é no tempo deles, certo? Muito nos falaram, né, eu ouvi algumas pessoas nas consultas que eu fiz, nos vídeos do YouTube, falando, para o Uruguai você tem que usar um colete refletor. Eu não usei, nós não usamos, não fomos molestados, hora nenhuma, por guarda nenhum. Inclusive, abrindo outro parênteses aqui também, que o pessoal fala muito na internet, para ficar com medo, ficar esperto com policiais argentinos. Muito pelo contrário, é muito bem fiscalizado as estradas, eles ficam no meio da pista, mas em hora nenhuma nós chegamos na hora de ficar contando quantas barreiras da Argentina que nós atravessamos, sabe? Do meio da estrada, como se fosse a nossa blitz aqui. Foram 18, eu parei de contar. Nenhuma delas, às vezes, a pergunta que alguma delas, umas 3 ou 4, que eles pararam para perguntar para onde estava indo, desejar boa viagem. Só isso. Então,
vá com despreocupação com relação a isso. Tá? Não porque eu gosto muito da Argentina, muita gente sabe disso, e outro país que tem umas belezas naturais maravilhosas, muito bonito. E nós entramos pelo norte da Argentina e voltamos pelo sul da Argentina, então nós cruzamos em dois pontos diferentes. Vocês vão ver depois com o planejamento. Então, já falei de roupas de frio. Também vou comentar depois no capítulo separado como é que você prepara a bagagem, o que você leva. Nós levamos o mínimo possível, atendeu bastante. Não, foi uma vez, numa pousada que nós ficamos em Salta, que eu tive que acender o varal para lá, porque usamos a máquina da pousada, que um argentino, que era dono lá, ele não cedeu para a gente usar, lavar as máquinas de lá. Então, por exemplo, lavamos todas as roupas. Então, o que você lava no banheiro, enxuga para o outro dia, tranquilo e tal. Então, nós estamos no mês de novembro, que foi entre o dia 3 ao dia 23. Então, um clima super agradável, lógico. Pegamos muito frio em algumas épocas, muito calor. É de assustar apenas só um pouquinho os ventos fortes, os ventos laterais. Tá? É um trecho de 50 km que parece que não acaba nunca, mas é suportável, nossas motos são pesadas. Eu fico até pensando como é que quem vai de bicicleta e enfrenta um vento daquele. Eu fico até curioso até para saber, porque eu nunca vi uma filmagem. Você vê muitas histórias do pessoal de Big Trail que cai porque o vento é violento. Mas não teve... Aliás, depois que passa esses 50 km, depois eu vou falar isso no vídeo separado, você já sente um pouquinho de falta. Sabe, você sente um alívio um pouquinho, né? Daquele medo inicial, e depois você sente a falta do por que não está tendo um vento aqui para te dar uma balançada. Muito bacana. Como qualquer lugar do Brasil, também lá fora não é diferente, respeitar as leis de trânsito é o melhor que você faz, né, para evitar problemas. Algumas curiosidades: o trânsito na Argentina, na estrada do Cibaiano nós vimos muito isso, você tem um caminhão na sua frente. Olha só a curiosidade, eu nunca vi ninguém comentar isso antes. Mas você está atrás de um caminhão e você está querendo cortar, você dá uma pescada farol para ele, pedindo passagem, ele te joga a seta da esquerda para você ultrapassar. E nós ficamos ali segurando o trânsito e tal, e depois nós fomos ver o seguinte, que se você quer ultrapassar um caminhão ou qualquer carro, ele vai te dar o sinal na seta esquerda dele. Aqui para nós aqui você está correndo o risco de pegar um caminhão na contramão, outro na contramão. Isso é uma curiosidade. Outra curiosidade também que me marcou bastante também na Argentina, eu acho também que no Chile e no Uruguai não é muito diferente, é que a maioria dos postos de gasolina nas cidades tem a bomba exclusiva para motocicleta. Então independe se tem 4 bombas lá, 3 está vazia, mas de moto tem a fila e você tem que ficar nela. E outra coisa, eles não têm, não é igual aqui no Brasil, né? Nós somos muito exigentes, né? Chega na bomba, demora um pouquinho, você vai para outra bomba para não ter paciência lá, o cara te atende na velocidade dele. Tá? Isso aí é uma coisa que eu observei bastante também. Da Argentina, Uruguai e Chile, vocês vão ver muito cachorro na rua, nas portas de restaurante, muito bem tratados, cachorros bonitos, sabe? Então você vê cachorro na rua, tudo cachorro grande, você não vê cachorro pequeno, e não é cachorro vira-lata, sabe? São bem tratados, é uma coisa assim, muita cachorrada. É interessante, posto de gasolina, onde tem restaurante perto, ou loja de conveniência, tem muito cachorro. Muito legal também. Outro passeio bacana que nós fizemos também foi a travessia também no Buckbus, né, de Buenos Aires para a primeira cidade do Uruguai, até esqueci aqui. Bom, depois na hora que estiver nos vídeos vocês vão lembrar. Então é tanta coisa, eu acho que são 21 dias. Né? Outra coisa que nós enfrentamos no Chile lá foi meio tenso, que é uma coisa que a gente desconhece bastante aqui. Eu lembro disso só quando teve a Copa das Confederações, aquele não vai ter Copa, não sei se o pessoal lembra aí, manifestações muito violentas no Chile inteiro. E esse foi uma das coisas que aconteceu que não estava planejado. Nós deixamos de entrar dentro de Santiago, já voltando, porque já nas cabines de entrada, na rodovia ainda, tinha acabado de ser todas incendiadas, saqueadas.
tinha resto de fogo de pneu sendo queimado ainda na estrada. Isso, por unanimidade nossa, nós abortamos a entrada de Santiago, visitar Santiago, porque estava ainda no auge ainda da manifestação. E como nós, usando um ícone americano, né, que é a Harley Davidson, poderia nos envolver gratuitamente. Então, vamos deixar isso para uma próxima viagem. É isso aí, pessoal. Obrigado aí pela paciência em me ouvir. Esse é um pouquinho da história da nossa viagem do Atacama. Espero ter contribuído com alguma coisa aí. Se gostou, dá um like, né? Faz um comentário. Vou estar aqui à disposição para receber a maioria das pessoas que postar lá, fizer uma indagação. Se eu tinha deixado alguma coisa para trás, não ter falado, me chame aqui também nos comentários, que eu respondo em seguida, que às vezes uma dúvida sua pode ser de outras pessoas também que estão assistindo o vídeo ou que têm intenção de fazer essa viagem. Esse é um roteiro que foi adaptado do Ricardo, da última vez que ele esteve lá, há 5 anos atrás, e de repente ele também pode ser o norte para você fazer a sua viagem. De repente esse objetivo é só ir lá no meio do deserto, tirar foto e voltar. Também vai estar valendo de qualquer forma. Tá certo, galera? Obrigado pela paciência. Queria só aproveitar aqui, mostrar a camisa do Atacama que nós fizemos. E isso também, esse é um ponto também legal que nós sempre fazemos no nosso grupo, quer dizer, sempre quando tem um evento diferente, a gente procura fazer uma camisa até para guardar o momento, né? Foi uma Oktoberfest, fomos desse jeito, então, muito legal. Equipamentos eletrônicos, lembrando mais um tópico aqui. O único que levou a câmera foi eu, que levei uma GoPro emprestada, eu coloquei no capacete, como eu não tenho muita habilidade ainda com meios eletrônicos, então eu dei uma apanhada, perdi alguns vídeos, consegui recuperar outros, mas como eu ficava em cima do capacete, eu não tinha nem o suporte dela para colocar na moto, então ficou a imagem, vocês vão viajar comigo no capacete, vocês têm uma visão mais ou menos da estrada, tá certo? E das paisagens. Questão de celular, eu levei só o meu celular, eu comprei um pacote aqui da Claro, que atende o Mercosul todo, mas também não precisei, porque o WhatsApp você fala no Brasil, hoje no mundo inteiro, qualquer lugar, então não precisa se preocupar com isso. Câmera eu usei só do celular também, basicamente. Mas lógico, se a pessoa tem condição e gosta disso, eu acho que um drone fez falta demais. E uma boa filmadora, né? Para você poder levar para outros lugares e tal. Mas é isso aí, é cada um no seu tempo, cada um na sua condição, né? E com seu conhecimento também. Que se colocasse na minha mão, não saberia mexer. Né? Talvez agora eu vou me preocupar mais em conhecer mais de eletrônica. Levamos adesivo também, que eu acho que a gente marca sempre, você vê nos postos de gasolina aí do Brasil inteiro, lá fora não é diferente. Qualquer estatuazinha, uma placazinha, posto de gasolina, deixa lá sua marca, é bacana, alguém depois da sua turma, ou que te conhece, vai falar com alguém desse grupo teve aqui e tal, é muito bacana. Nós pelo menos curtimos muito isso, tá certo? Pessoal, obrigado aí, boa noite para vocês, obrigado pela paciência aí, compartilha esse vídeo para chegar em mais pessoas. E quem não inscreveu ainda, me dê esse prazer de ter a sua presença aqui comigo nas filmagens, nos vídeos, que depois vão trazer muita coisa boa ainda. Até a próxima.